Que Deus abençoe a sua vida. Que bom ter você aqui novamente em nosso culto da Igreja Quadrangular. Hoje, domingo, dia de bênçãos, dia de ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. E eu queria dar início a esse culto ministrando a paz na sua vida, a paz na sua casa, na sua família, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do céu. Não aquela paz prometida quando se veste branco ou azul clarinho, não, a paz que vem do Espírito de Deus. É essa paz que eu ministro na sua vida, a paz que o nosso Senhor Jesus ministrou sobre os seus discípulos. Preste atenção, eu quero compartilhar com você aqui uma reflexão aqui no início do nosso culto. Muitas pessoas estão à espera da felicidade. Muitas pessoas pensam assim: quando eu me casar, eu serei muito feliz. Outras dizem: olha, quando eu tiver a minha casa própria, eu serei muito feliz. Já outras pessoas pensam assim: quando eu tiver o meu carro, quando eu ganhar na loteria, quando eu for o meu próprio patrão, quando eu tiver o meu próprio negócio. Outras estão pensando: quando eu conseguir arrumar um namorado, uma namorada, ou quando eu mudar dessa cidade, quando eu me formar na faculdade. Muitas pessoas estão à espera da felicidade, acreditando que a felicidade delas virá ao término de algum período. E sabe de uma coisa? Sabe por que a maioria dessas pessoas, ou quase todas, não alcançam a felicidade? Porque a felicidade não está em coisas, a felicidade não está em pessoas, e muito menos a felicidade está no futuro. A felicidade está realmente no agora, no presente e em Deus. Eu quero ler aqui Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria está em Deus. A verdadeira felicidade, ela existe. Ela existe. Eu não estou dizendo que não há felicidade. Ela existe, mas não está em pessoas, não está em coisas. A felicidade não está no futuro, a felicidade está no agora. Você precisa aprender a ser feliz agora. Onde? Em Deus, no Senhor nosso Deus. A felicidade está na palavra de Deus, no Espírito Santo e na pessoa do nosso Deus, e não em homens. Que você encontre a sua felicidade em Deus e em sua palavra e viva uma vida muito feliz. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado significa muito feliz é o homem que teme ao Senhor. Nunca se esqueça, a felicidade não está em homens, em pessoas. A felicidade não está em coisas, não está no dinheiro. A felicidade não está no futuro. A felicidade está no agora, no presente, quando uma pessoa se encontra com Deus. Vamos adorar, exaltar e glorificar o nome desse Deus tão grande e maravilhoso. Paz seja convosco, meus irmãos. Vamos celebrar ao Senhor. Aleluia! Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não
amparar, teu amor não falha. Te fizeram caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O teu amor não falha, Jesus. Fazes tudo, pere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, 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 oh. Aleluia, Jesus. Nós não sabemos viver em outro lugar, Senhor, a não ser na Tua presença. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente, que a Tua presença possa aumentar, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente,
eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Diga santo, santo, santo. Declare: santo, santo. Adore a Ele. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus! Que o nome do Senhor seja louvado para sempre. A Ele honra, glória, louvor e domínio para sempre. Queridos, hoje eu tenho uma palavra de sabedoria, uma palavra de fé e de instrução para a sua vida. Olha só, nós estamos vivendo um tempo de muita luta, um tempo de muita dificuldade. O mundo, o Brasil, o estado de Minas Gerais, a cidade de Pará de Minas, a nossa região, todos nós, comerciantes, autônomos, trabalhadores, estão vivendo um momento de apreensão. Muitos estão se perguntando: o que será de nós? O que vai ser
da empresa, o que vai ser do comércio. Muitas pessoas estão meio que perdidas, sem uma direção, sem saber para onde vão, o que vai acontecer. E é por isso que hoje eu venho aqui com uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. A pergunta é: para onde olhar nesse momento? Eu tenho escutado as pessoas dizendo assim: você viu a notícia tal? Você viu o que aconteceu na cidade tal? Você está acompanhando as últimas notícias, os últimos casos? As pessoas estão com os olhares direcionados para muitos lugares. E é justamente por isso que a maioria delas estão perdidas. E a pergunta hoje que eu quero responder na palavra: para onde olhar nesse momento? Onde eu devo colocar os meus olhos nesse momento de guerra, nesse momento de batalha, nesse momento em que o mundo está com um ponto de interrogação na sua cabeça? Eu quero te lembrar que quando Deus destruiu com fogo e enxofre as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus deu uma direção para a família de Ló, que foi tirada, que foi salva da destruição. Qual foi a direção que Deus deu para a família de Ló, para sua esposa, para suas duas filhas? Eu não quero que vocês olhem para trás. Deus deu uma direção para o olhar. Deus deu uma direção para o foco de vida daquela família. Mas a esposa de Ló não soube onde colocar os seus olhos. E a Bíblia diz que ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, quando ela perdeu o foco do seu olhar, ela se transforma numa estátua de sal. O futuro das suas filhas foi um futuro vergonhoso e desastroso. As suas duas filhas deram origem a dois povos que foram amaldiçoados por Deus. O Ló se embriagou e se deitou com as próprias filhas, dando origem a dois povos que não serviam a Deus. Tudo porque o olhar de uma mulher não estava na direção certa. E eu quero também, aqui antes de começar a nossa palavra, lembrar a vocês as palavras do próprio Senhor Jesus, que alertou os seus discípulos. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus pediu aos seus discípulos, os orientou para que lembrassem da mulher de Ló? Por quê? Porque ele queria ensinar os seus discípulos o foco da vida. Para onde olhar? Onde eu devo colocar os meus olhos no momento de luta, no momento de guerra, no momento em que eu não tenho respostas? Para onde eu devo olhar? Nós vamos descobrir isso agora na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: mas a quarta vigília da noite, por volta de 3 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente? Por que a Bíblia diz isso? Nós vamos aprender hoje. Nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Nós precisamos dar uma direção certa para os nossos olhos.
Porque se a gente não tiver a direção certa para os olhos, todo o nosso corpo vai perecer. Observe que aqui os discípulos veem, eles estão vendo alguém andar em cima das águas 3, 4 horas da manhã e alguém grita assim: é um fantasma. O que vocês acham que eles sentiram? Qual foi a reação deles? Eles viram, não sabia quem era e alguém grita: é um fantasma. É óbvio que eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com muito medo, não é verdade? E a Bíblia diz que eles gritaram de medo. O versículo 27, Jesus vai acalmá-los. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, quando Jesus diz assim para os discípulos: não tenham medo, sou eu, não é nenhum fantasma, sou eu, Jesus. Quando Pedro escuta a voz do Senhor, Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro disse: Senhor Jesus, se é o Senhor mesmo, dá uma ordem agora para que eu vá até o Senhor andando por cima das águas também. E ele disse: vem. Olha a ordem que Jesus deu: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quer dizer, Pedro desce do barco no meio de uma tempestade, 3, 4 horas da manhã, os discípulos gritando de medo. Pedro então começa a andar em cima das águas e vai em direção a Jesus. Só que no versículo 30 nós vamos aprender a lição de hoje. Diz assim o versículo 30: imagina Pedro descendo do barco no meio de uma tempestade, 3 horas da manhã, todo mundo com medo, gritando, desesperados, e Pedro desce do barco e vai em direção a Jesus. E eu quero ler agora o versículo 30, preste atenção. Mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Preste muita atenção. Nós estamos falando de um homem que desceu de um barco 3 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, no meio de uma tempestade, com 11 amigos do seu lado gritando de medo, e esse homem pede para Jesus: Senhor, libera uma palavra para eu ir andando em cima das águas até o Senhor. A ordem foi dada: vem. Pensa na ideia, imagina comigo a ideia aqui, a história. Pedro descendo do barco, onda gigante, vento, tempestade, ele está descendo do barco e ele está indo, caminhando em direção a Jesus. Tudo certo até aí, tudo ótimo, ele está vivendo ali um milagre, está acontecendo, ele está andando no sobrenatural. Existe um caminho no meio da tormenta e Deus anda nele, e Pedro estava andando no meio desse caminho. Só que de repente os olhos de Pedro se desviaram de Jesus. E o que começou a acontecer? O versículo 30 diz que ele começou a observar o vento. Pedro começou a fazer mais ou menos assim, Jesus está aqui na frente,
E Pedro começou a fazer assim, ó, que onda grande. E de repente Pedro vira para o outro lado e diz assim: olha aquela onda ali, olha esse vento. E Pedro então tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas ondas. E começou a observar o vento. E ele então perde a fé. Ele sai da palavra de Jesus, que deu a ele uma ordem para andar em cima das águas, e ele então coloca os seus olhos nas ondas, no vento, no problema, porque aquelas ondas e aquele vento simbolizam o problema, a dificuldade, a doença, a dívida, a perseguição. Ele tira os olhos de Jesus e olha para o problema. E o que acontece? Naquela mesma hora ele começa a afundar. Mais ou menos assim, como você está vendo aí, ó. Ele começa a afundar. E começa a gritar de medo: Senhor, me ajuda! Eu estou afundando! Eu estou morrendo! E aí Jesus, que está sempre com a mão estendida, a mão dele nunca está encolhida, para que não possa salvar. O ouvido dele não está surdo para que não nos ouça. Estende a mão para Pedro e o puxa de volta para cima. Mas ele deu ali uma correção em Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou da minha palavra, que eu disse que você viria até mim? Eu disse que você conseguiria andar em cima das águas. Eu disse que essas ondas e esse vento não seriam capazes de tocar em você. Eu disse: sou eu, venha Pedro, venha até mim. Mas por que você duvidou da minha palavra? Sabe, meus irmãos, quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos em ondas, em vento, em problema, em luta, em dificuldade, em doença, em dívida, nós tiramos os olhos da promessa e nós começamos a duvidar do Senhor, e é justamente neste momento que nós afundamos. É justamente nesta hora que tudo começa a dar errado. É no momento em que tiramos os olhos do Senhor que a nossa vida começa a dar errado. É aí que a gente afunda, é aí que a gente perde as forças. É aí que os nossos pés já não caminham mais em terra firme, em cima da pedra, da rocha. Para onde olhar no momento da crise? Para onde eu devo olhar? Onde eu devo colocar os meus olhos no dia mau, no dia da luta, quando tudo parecer contrário, quando os inimigos se levantarem contra mim? Pastor Rodrigo, me fala, para onde que eu olho? Para onde? Eu respondo para você dentro da palavra: olhe para Jesus, olhe para a promessa. Jesus disse para Pedro: vem. Aquele vem bastava para ele andar em cima das águas, e ele podia ignorar a onda, ele podia ignorar vento, ele podia ignorar tudo à sua volta, porque ele já tinha uma palavra de Jesus. E eu vim aqui hoje para dizer para você: você já tem uma palavra de Jesus. Você já tem uma palavra dizendo que tu és mais do que vencedor. Você já tem uma palavra dizendo que eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Seja forte e corajoso, porque eu vou te ajudar. Você já tem uma palavra. Para de ficar olhando para o vento, para de ficar olhando para a onda. Aí alguém diz: ah, pastor, mas a onda está vindo. E daí com onda? Eu não estou nem aí com onda. Eu creio na palavra, eu creio na promessa, eu creio em Jesus. Eu sei que Ele é maior e Ele vai me socorrer. Eu sei que Ele vai me ajudar. Eu sei que no dia mau Ele aparece. Sabe por quê? Existe uma promessa de que o nosso Deus é socorro bem presente na hora da tribulação. Eu estou firmado nessa palavra.
Eu estou firmado em uma promessa de vitória. Eu creio nisso, meu amigo. Eu creio nisso, minha amiga. Não te espantes, não te assustes. A Bíblia fala mais de 350 vezes: não tenha medo. Mais de 350 vezes a Bíblia diz: não tenha medo. Mais precisamente, 366 vezes. O ano de 2020 tem 366 dias. Talvez seja isso que Deus está querendo te mostrar e falar com você. Não tenha medo dia 1º de janeiro. Não tenha medo dia 2 de janeiro. Não tenha medo dia 3 de janeiro. Talvez Deus está querendo dizer aqui, não tenha medo dia 20 de maio. Não tenha medo dia 30 de maio. Não tenha medo dia 31 de dezembro. Eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus. Coloque os seus olhos no Senhor. E eu quero mostrar para você agora mais um homem que colocou os olhos no Senhor. E eu quero te mostrar a situação que esse homem estava. Eu quero te mostrar agora, segundo Crônicas capítulo 20. Segundo Crônicas capítulo 20. A situação que esse homem estava, não tinha saída, não tinha recurso, era o fim, mas eu vou mostrar para você o que esse homem fez. Eu vou falar sobre Josafá, segundo Crônicas capítulo 20, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo, capítulo 20, versículo de número 6, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 6, palavras de Josafá, diz assim: e disse: ah, Senhor, olha a oração dele, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitam nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa. Ele foi para a igreja, ele foi para a casa de Deus e está fazendo essa oração. E diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Ele está falando de um dia mau, de um dia de luta, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Você sabe o que o rei Josafá está dizendo? Senhor, não existe uma promessa de que no dia da angústia, no dia da luta, o teu povo te buscaria aqui nessa casa e oraria ao Senhor, e o Senhor ouviria o teu povo e livraria o teu povo? Não existe uma promessa, Senhor. Ele está firmado na promessa. Agora, pois, que os filhos de Amon, olha os exércitos que estavam na porta da casa dele para destruir ele e a nação toda. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, 3 grandes exércitos vieram contra o rei Josafá. E eles estavam ali e certamente destruiriam toda aquela nação. Eram 3 exércitos que não tinha como, era impossível resistir aos 3 exércitos. Só que Josafá está firmado na promessa. Você sabe o que são esses 3 exércitos aqui? O vento, a onda gigante, o mar bravio. Mas ele não está nem aí, ele não está nem aí para o exército inimigo.
ou melhor, para os 3 exércitos. Ele está firmado na promessa. Ele está firmado na promessa. Só que olha que coisa tremenda isso aqui, ó. Pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que vos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque, presta atenção nisso aqui agora, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, é aqui que eu queria chegar, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Nós estamos diante de um homem que está com um problema que eu acredito ser maior do que o nosso, pelo menos maior do que o meu. Josafá está com 3 exércitos rodeando a casa dele para destruí-lo. E os 3 exércitos, humanamente falando, iriam destruí-lo. Isso é fato, não tenho dúvida disso. Só que esse homem vai para a casa de Deus. Ah, como é bom, né? Como é bom quando a gente podia vir para a casa de Deus, não é verdade? Como é bom quando chegava a quarta-feira, quando chegava o domingo, para toda a nossa liderança, quando chegava a segunda-feira, a escola da honra, a escola dos líderes. Como é bom quando a gente pode ir para a igreja, receber uma oração, ouvir uma palavra. Em breve nós estaremos juntos novamente, na casa de Deus. Josafá, ele vai para a casa do Senhor, e ele vai, e na oração dele ele diz: Deus, existe uma promessa. Existe uma promessa de que toda vez que fome, peste, praga, guerra, seja o que for, se levantar contra o seu povo, e o seu povo te buscar nessa casa, o Senhor ouviria e livraria o teu povo. Senhor, tem 3 grandes exércitos aí fora, eles são mais fortes do que eu. É o que o texto está dizendo. Nós não temos forças para resistir a eles. Eu não sei o que fazer, Senhor, aliás, não tenho o que fazer. Porém, eu quero dizer para o Senhor que os meus olhos estão postos em Ti. Senhor, eu não vou ficar olhando da janela com medo desses exércitos, eu não vou ficar chorando na minha casa, eu não vou me desesperar, Senhor, eu não quero saber o tamanho da onda, eu não quero saber a força do vento, eu quero saber que existe um Deus que luta pela minha vida e me livra. Os meus olhos estão no Senhor. Você sabe qual foi o resultado da oração, da fé e dos olhos colocados em Deus? Vitória para Josafá. Deus deu vitória para Josafá, uma vitória impossível. Uma vitória impossível. Deus deu uma direção através do profeta. Como é bom ter um profeta para falar conosco, né? Eu tenho o meu profeta, eu tenho o meu pastor que fala, que é usado por Deus para falar ao meu coração. Como é bom escutar a voz de um profeta. O profeta deu a direção para Josafá: você vai fazer assim, assim e assim, e Deus vai te dar vitória. Você não vai ter nem que pelejar, porque o Senhor vai pelejar por você, Josafá. E essa vitória é de Deus para a sua vida. Meu irmão, meu amigo, eles foram em direção àqueles exércitos e Deus mandou a vitória. Aquele povo se autodestruiu. Um se levantou contra o outro e foi uma vitória grande para Josafá. Quando ele menos esperava, os 3 exércitos já estavam destruídos. E a vitória veio. Sabe por quê? Porque nós estamos diante de um homem com os olhos postos em Deus. Nós estamos diante de um homem cujo coração estava firmado na promessa. E é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Para onde olhar, pastor? Onde eu coloco os meus olhos agora? Na Globo?
É na Record, é no SBT? Pastor, onde eu ligo para me ver notícia? Liga na palavra e recebe a notícia do céu para a tua vida. Josafá colocou os olhos do Senhor. E isso me fez lembrar de um homem na Bíblia Sagrada, Estevão, que estava sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus, por testemunhar o nome de Jesus. Só que no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele olhou, foi para as pedras, não foi? Ele olhou, foi para as mãos das pessoas que lançavam pedras nele, não foi? Nossa, aquela pedra ali é grande. Ai meu Deus, aquela ali vai doer. Nossa, aquela pedra ali vai me matar. Foi isso que Estevão fez, não foi? Não, não foi. Quando ele estava sendo apedrejado, quem sabe eu estou falando com muita gente que está sendo apedrejado por família, apedrejado por amigos, por vizinhos, por colegas de trabalho, gente que está sendo apedrejado e você está procurando saber o tamanho da pedra, e você está querendo saber quem foi que jogou a pedra. Esse é o nosso problema. O problema nosso é que a gente quer saber o tamanho da pedra. O problema nosso é que a gente quer saber quem está jogando a pedra. Nós estamos querendo saber de onde que virá a próxima pedra, ao invés de colocar os nossos olhos em Deus. Sabe o que Estevão fez quando ele começou a ser apedrejado? A Bíblia diz que ele colocou, ele ergueu, ele ergueu os olhos aos céus, e pedra comendo, e pedra descendo em cima dele, e ele e quando ele ergueu os olhos, ele viu o céu aberto. Nós cantamos tantas vezes, né? Eu vejo os céus abertos. Quantas vezes você cantou isso? Como que eu consigo ver o céu aberto? Quando eu ergo os meus olhos. Ele tira os olhos do que está à volta dele. Ele tira os olhos das mãos que lançavam pedras. Ele não quer saber o tamanho da pedra, ele não quer saber quem vai jogar a próxima pedra. Ele está com os olhos no Senhor. Pastor, eu estou procurando saber quem foi que falou de mim. Não, pastor, eu quero saber, eu quero saber o que falou. Eu quero saber, eu quero tirar satisfação. Meu querido, tira os seus olhos disso. Olha, não coloque o teu coração em fofoca, em conversa fiada, em maledicência. Coloca teu coração na promessa, coloca o teu coração na palavra. Ergue os teus olhos e olha para Deus. Olha para Deus, porque Ele tem coisa grande para a tua vida. E quando Estevão levanta os olhos, o que ele vê? Ele vê Jesus em pé, ao lado de Deus. Meu irmão, Jesus se levantou no céu, porque a gente sabe que Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Mas quando ele olha para Estevão, e Estevão está olhando para ele, o que Jesus faz? Jesus se levanta no céu. Certamente foi para recebê-lo na glória. Esse Estevão é demais, né? Esse Estevão foi, que camarada de fé, hein? E maior do que Estevão é o nosso Jesus, que abre os céus para abençoar os seus quando estão sendo perseguidos, apedrejados. Para onde olhar no momento da crise? Nós temos que colocar os olhos em Cristo, no Senhor, no nosso Deus, colocar o nosso coração na promessa. É aí que a gente tem que colocar. E eu quero finalizar, já estou finalizando essa palavra. Eu me lembrei, quando eu estava preparando essa palavra para ministrar ao seu coração, eu me lembrei que Estevão, no pior momento ali da sua vida, ele colocou os seus olhos em Jesus. Mas eu me lembrei também de uma história que o nosso Senhor Jesus contou no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu quero ler para você, Lucas capítulo 16. Quem contou essa história foi Jesus, foi o nosso Senhor Jesus. Lucas 16, vamos ler o versículo 22 e o 23.
Lucas 16, 22 e 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu, para um lugar de descanso no céu. E morreu também o rico e foi sepultado. 23. E no inferno, o rico foi para o inferno, não porque ele era rico, mas porque ele viveu a vida toda longe de Deus. A vida toda vivendo a sua própria vontade, nos seus próprios prazeres, porque a própria Bíblia diz que ele vivia dissolutamente, quer dizer, no pecado. E quando ele morre, ele vai para o inferno. Só que quando ele chega lá no inferno, olha que coisa interessante no versículo 23. E no inferno, ergueu os olhos. Lá no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Você sabe o que me chamou a atenção aqui nessa história? É que a vida toda ele não teve tempo para erguer os olhos. Ele só viveu olhando para ele mesmo, para o umbigo dele, para os seus próprios prazeres, para as suas próprias vontades. A vida inteira olhando para si. Só que quando ele morreu, viveu uma vida longe de Deus, ele foi lançado no inferno. E quando ele chegou no inferno, que o bicho pegou, que a chama queimou, e ele estava atormentado pelos demônios do inferno, aí ele ergueu os olhos. Aí ele lembrou de olhar para Deus, só que já era tarde demais. Já era tarde demais. E eu lembrei dessa história para te avisar. Cuidado para você não erguer os olhos tarde demais. Cuidado para você não lembrar de Deus tarde demais. Lembra de Deus agora. Busque a Deus agora. Creia nas promessas dele agora, enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Entra pela porta enquanto ela está aberta. Ergue os seus olhos para Deus agora. Sabe, Deus quer te dar uma vida de abundância, mas lembra dele agora. A Bíblia diz, se eu não me engano, no Salmo 109, deixa eu conferir, Salmo 109, versículo 17, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo, Salmo 109, versículo 17, não é não, é um salmo que diz assim: e todas as nações que se esquecem de Deus, todas as pessoas e as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. E todos aqueles que se esquecem de Deus, todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Me ajuda aí, qual que é o versículo? Salmo 9, perdão, aqui me ajudou aqui o Vinícius. Obrigado, Vinícius. Não é 109 não, é Salmo 9. Salmo 9, versículo 17. Eu só coloquei 100 para frente, né? Salmo 9, versículo 17. Todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Não se esqueça do Senhor. Coloque os seus olhos nele agora. E terminando essa palavra, eu quero te lembrar onde que nós temos que colocar os nossos olhos. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Nós vamos ler o 1 e o 2. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança,
a carreira, a vida com Deus que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Para onde que eu tenho que olhar? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você quer vitória na sua vida? Você quer ter sucesso? Você quer alcançar as promessas de Deus? Então coloca seus olhos em Deus. Coloca seus olhos nele. Erga seus olhos. Para de olhar para a onda. Para de observar o vento, porque senão você vai afundar. Não importa o tamanho do exército inimigo ou dos exércitos inimigos que te rodeiam. Não importam quantos problemas e as situações, as circunstâncias. Importa é que em Deus nós somos mais do que vencedores. Creia nele, faça como Estevão, erga seus olhos. Para de olhar para a pedra. Para de olhar para quem está jogando pedra, para quem está falando. Isso não importa. Importa é que nós temos um Deus que luta por nós e nos dará vitória. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar. Coloque os seus olhos no Senhor, porque tem vitória para você. Receba agora esta poderosa oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Grande e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por todos os meus irmãos, as minhas irmãs que me ouvem, que também oram comigo. O meu pedido, Senhor, é para que cada um de nós possamos ter fé, confiança de colocar os nossos olhos no Senhor. Não importando para o tamanho das ondas ou para a força do vento, seja qual for a circunstância, a situação que nos rodeia, que nos sobreveio, que a nossa confiança esteja na Tua promessa. Pai, que o nosso coração confie na Tua palavra e os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e agindo Deus, quem impedirá? Quem é que poderá ser contra nós, se o Senhor é por nós? Meu Pai, entra agora nesta casa, nesta empresa, alcança agora essa família, este homem, esta mulher, esse casal. Toca agora neste jovem, nesta criança. Entra, meu Pai, nesta situação, nesta causa e dá vitória para o Teu povo. Que o medo, a dúvida não tome o nosso coração, mas que possamos confiar no Senhor, com os nossos olhos sempre em Ti. Eu oro e abençoo agora os nossos irmãos da Igreja Quadrangular de Pará de Minas, da região. Eu oro abençoando toda a cidade de Pará de Minas e a nossa região. Seja qual for agora a situação, estenda a Tua mão poderosa e alcança estas vidas com a Tua misericórdia. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que os seus olhos continuem fixos em Deus, o seu coração confiante nesta palavra. Eu sempre oro, todos os dias oro, pela vida daqueles que são membros, que são parte da família Quadrangular em Pará de Minas e na região. Oro pela nossa cidade, oro por todos aqueles que mantêm
mantêm, que sustentam a casa do Senhor, os dizimistas e ofertantes da casa de Deus. Eu quero pedir a você que continue sendo fiel. Somos nós que amamos a casa de Deus, nós é que sustentamos a igreja. E a igreja está aqui. A igreja está aqui em dia com seus compromissos. Eu quero agradecer a todos que nesse mês de maio já plantaram a sua semente no altar de Deus, aqueles que ainda vão plantar a sua fidelidade, o seu dízimo, a sua oferta. Você pode trazer aqui na igreja, sempre tem alguém aqui. Na quarta-feira agora eu vou estar o dia todo na igreja, eu e a pastora Jordana, o dia todo estaremos aqui para te abençoar, para orar por você. Você também pode trazer a sua fidelidade, o seu dízimo, a sua oferta. Pode consagrar também na célula, o seu líder vai orar por você. Pode deixar a tua fidelidade na célula, pode fazer a transferência bancária ou o depósito. Vai aparecer para você aqui a conta da igreja no Banco Santander, tá bom? Faça a sua contribuição, plante a tua semente. Nós temos aprendido que colhemos o que plantamos. Quem planta honra, vai colher honra. Quem planta cuidado, vai colher cuidado de Deus. Aquele que cuidar da casa do Senhor, Deus vai cuidar da sua casa. Olha, não se preocupe. Nesse momento de pandemia, de crise, Deus vai sustentar os fiéis. Fica tranquilo, descansa seu coração e creia nesta promessa, tá bom? Na quarta-feira nós estaremos juntos em mais um elo da corrente Meu Lar, Meu Céu. E nós estamos em oração todos os dias, às 18 horas, orando por você e abençoando a sua vida e família. Quero te abençoar. Receba agora a bênção final. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja na sua vida, na sua casa, hoje e sempre. E todos digam amém. Um forte abraço e até breve. Ótima semana para você.